Gálatas, capítulo de número 4, nós vamos ler a partir do versículo de número 8. Todos com a Bíblia aberta, eu ouço o barulho ainda, agora sim. Assim diz a palavra do Senhor. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne não vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para vos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Oremos ao Senhor. Pai, nessa manhã o Senhor quis descortinar diante de nossos olhos como é o coração de um pastor. E só de ler o texto, Senhor, nós já nos sentimos tocados com a luta que Paulo enfrentava pela vida daqueles crentes de Listra, de Derbe, de Icônio, de Antioquia da Pisídia, aquela região dos Gálatas onde ele pregou o Evangelho. Deus amado, nós te agradecemos porque tu és pastor. E nosso Senhor Jesus Cristo também é pastor que dá a vida pelas ovelhas. Te agradecemos porque o teu divino Espírito nos pastoreia pela palavra. E te bendizemos, Deus, porque nesse tema da exposição sequencial, que foi o Senhor quem escolheu, o Senhor mostra também que levanta pastores para nos alimentar com a palavra, para pastorear o nosso coração, para abençoar a nossa vida, para nos chamar de volta para os teus caminhos, para interceder por nós, para chorar por nós, para orar conosco. Deus, que nós saibamos que, como disse Jeremias, que quando temos pastores segundo o teu coração, isso é graça de Deus. O Senhor disse: eu vos darei pastores segundo o meu coração. Que nós saibamos reconhecer aquilo que vem do Senhor. E que nós saibamos ser gratos e colaboradores com o teu trabalho. Ó Deus, ó Pai, abençoando aqueles que o Senhor chamou para nos pastorear, nos animar. Não sendo, ó Deus, estorvo, nem obstáculo à obra do Senhor, mas dispondo o coração e a vida para que o reino do Senhor avance e para que o nome de Cristo seja exaltado sobre todas as coisas. Fala conosco, Pai,
Fala conosco, Deus, apesar de mim, que o teu povo olhe para Cristo nessa manhã. Que na pregação a igreja veja o nome do Senhor Jesus exaltado. E que a igreja tenha um encontro vivo e pessoal com o Senhor. Enquanto ouve a palavra. Senhor, vem estar conosco. Manifesta a tua presença graciosa. Oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Nessa carta tão maravilhosa, irmãos, Paulo já se apresentou a nós como um grande apologeta, um intenso defensor da fé. Mas ele também já se mostrou a nós como um exímio teólogo, alguém que explica as doutrinas com muita clareza. Também já se apresentou como um precioso pregador. E na semana passada, enquanto pregava para nós, se apresentava como um evangelista, porque você se lembra bem, e teólogo ao mesmo tempo, porque nos mostrou as bênçãos da redenção em Cristo, que são a adoção, o Espírito Santo e a herança. E agora então, nesta parte da carta, o Senhor Deus, através do Espírito Santo, resolve revelar uma radiografia do coração pastoral de Paulo. E ao olhar para Paulo, tratando a igreja de Gálatas como um rebanho, e manifestando o seu coração pastoral, o Senhor vai nos apresentar nesta manhã as características de um ministério fiel. Características de um ministério fiel. Que nessa manhã você avalie o texto e considere se de fato você está sendo pastoreado conforme o ensino da palavra do Senhor. E considere então quais devem ser as suas atitudes se você de fato tem sido pastoreada conforme revela o texto das Escrituras. E se você que está em casa e me ouve nessa manhã, não está debaixo de um pastoreio comprometido com a glória de Deus, com a palavra de Cristo, com a edificação da sua fé, considere muito bem que para que você cresça espiritualmente, é necessário que você esteja debaixo da liderança de um ministério fiel. Características de um ministério fiel. Pastor, qual é a primeira delas? Em primeiro lugar, um ministério fiel é um ministério de alerta. Primeira característica de um ministério fiel é um ministério de alerta. Vamos ler versículos 8 a 11, responsivamente, vamos lá todos juntos? Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Vocês o 9. Guardais dias e meses e tempos e anos. Paulo, como um pastor fiel, se sente na obrigação de alertar os Gálatas para que eles de fato caminhem no Evangelho de Jesus. Depois de falar de bênçãos maravilhosas como a adoção, o Espírito Santo e a herança, ele diz aos Gálatas que antes, outrora, não conhecendo a Deus, eles serviram a deuses que por natureza não são deuses. Eles adoravam em templos pagãos, eles sacrificavam animais para falsos deuses, que de fato não são deuses, são demônios que iludem as pessoas através daquelas imagens para que elas prestem uma adoração contrária à vontade de Deus e equivocada. Aqueles deuses não são deuses, Paulo está dizendo. E eles, como escravos, viviam servindo a esses falsos deuses que por natureza não são. Mas ele diz que agora eles não precisam mais seguir velhos rudimentos de religiões equivocadas. Por quê? Ele diz porque agora vocês conhecem a Deus.
E para melhorar a frase, ele diz: melhor do que isso, ou antes, sendo conhecidos por Deus. O verbo conhecer significa ter um relacionamento íntimo. Ou seja, você creu e agora você tem um relacionamento com o Senhor. Mas preste atenção, antes de você conhecer o Senhor, foi o Senhor quem te conheceu. Se você está em Cristo Jesus hoje, é porque o Senhor te amou. Você é amado por Deus. Então Paulo diz a eles: como é que, sendo conhecidos por Deus, tendo um relacionamento íntimo, tendo recebido a salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, vocês estão voltando aos rudimentos fracos e pobres? E ele diz: aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Paulo, amados irmãos, compara a obediência ao legalismo judaico como viver uma vida de paganismo. Porque se você, depois de ter ouvido que foi salvo pela graça mediante a fé, precisa circuncidar-se, precisa obedecer à lei como meio de salvação, e Paulo ainda os confronta dizendo: guardais dias. Eles estavam guardando o sábado dos judeus. Todos nós cristãos sabemos que depois que Cristo ressuscitou, a igreja se reúne no dia do Senhor. E a palavra domingo vem do latim, que significa Dominico, dia do Senhor. Esse é o dia que nós nos reunimos e adoramos, e o fazemos com grande gratidão e louvor. Não dizemos que alguém perde a salvação porque alguém faltou o culto do domingo. O legalismo judaico era tão intenso com o sábado, porque se você não respeita o sábado, você tem que ser apedrejado. Você não é considerado nem crente. E Paulo diz para eles: vocês estão voltando aos velhos rudimentos. Vocês estão voltando para a religião da lei. Antes vocês adoravam falsos deuses e obedeciam os preceitos deles. Agora vocês estão achando que são salvos novamente pela obediência de vocês. E ele diz algo muito forte, irmãos: eu tenho medo, ele diz aqui, que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Essa é uma das piores coisas que um pastor pode dizer. Nós temos vários pastores na igreja aqui hoje. Quando você investe na vida das pessoas, quando você ora por elas, quando você prega o evangelho, quando você trabalha para fazer os discípulos, e de repente parece que eles abandonam tudo que ouviram. A sensação de Paulo, amados irmãos, é a seguinte: eu tenho medo de que eu tenha trabalhado em vão para com vocês, de que vocês não tenham entendido nada do evangelho. Veja bem que Paulo é um pastor fiel. Um pastor fiel, irmãos, vai alertar as suas ovelhas dos seus caminhos errados. Eu já vi muita gente reclamar: ai, que sermão duro. Por que prega uma mensagem como essa? Se alguém só prega para te agradar, está colocando você no lugar de Deus, é infiel, não está chamando você de volta para o Senhor, está iludindo você, e pode até estar desencaminhando você e dirigindo você rumo ao inferno. Porque quem tem um ministério fiel vai pregar uma mensagem que vai te alertar. Vai dizer: preste atenção, fique esperto, olhe para a sua vida. O Senhor te convoca ao arrependimento, a um relacionamento sério, sincero e de fidelidade na presença dEle. Primeira característica de um ministério fiel: um ministério de alerta. Segunda característica de um ministério fiel: um ministério fiel é um ministério de identificação. Você que está anotando, um ministério fiel é um ministério de identificação. Versículo 12. Vamos ler todos juntos, irmãos? Vamos lá? Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. Paulo aqui, amados irmãos, nos diz que um ministério fiel é um ministério de identificação. Paulo foi para a Galácia, e ele diz aqui para nós: eu sou como vós.
Quando ele foi para a Galácia, ele quis viver como viviam aquelas pessoas da Galácia. Ele comprava na mesma feira que o pessoal da Galácia comprava. Ele não falava em hebraico na Galácia, falava em grego, que era grego koiné, que era o idioma comum daquela gente naqueles dias. Imagina, irmãos, eu fui missionário no Chile 7 anos. Se eu insistisse em pregar todos os domingos na igreja que pastoreei em português, faria sentido isso? Para me identificar com eles, para que eles me ouçam como pastor, eu tenho que falar a linguagem do seu coração. Paulo se identifica com eles, ele diz: eu sou como vocês, eu vivi no meio de vocês, eu tive um relacionamento com vocês. Paulo visitou aquelas pessoas em suas casas, não comeu pão de queijo, porque lá não era Minas Gerais, né? Mas comeu a comida deles, conversou com eles, se aproximou deles, teve um relacionamento pessoal com eles. O texto está nos dizendo, amados irmãos, que o ministério fiel é um ministério de identificação. Um pastor convive com o seu rebanho, vive as lutas que seu rebanho vive, e está no meio do seu rebanho para a honra e para a glória do nome do Senhor. E Paulo sempre foi muito preocupado com isso na pregação do Evangelho. Em 1 Coríntios 9, 19 a 23, ele diz o seguinte: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Paulo não é um xenófobo. Paulo é um missionário. Ele sabe se adaptar na cultura sem abrir mão do Evangelho. Para com os judeus me fiz de judeu. Para com aqueles que não têm lei, vivi como quem não tem lei, ainda que esteja debaixo da lei do Evangelho de Cristo. Fiz-me fraco para com quem é fraco. Fiz-me tudo para com todos. Meu objetivo era ganhá-los para o Evangelho de Cristo. É assim a vida de um pastor, amados irmãos. Além de pastorear no Chile, eu pastoreei na capital federal por 10 anos. E na maioria das vezes, quando nós saímos para comer na capital federal, é para nos divertirmos. É como quando a gente sai depois do culto. Mas nem sempre comidas ou cafés, quase nunca, são para tratar coisas muito importantes. Aqui na nossa cidade é totalmente diferente. Quando alguém fala assim: pastor, quero tomar um café com o senhor, eu imagino todo tipo de coisa que há. E eu já fui, irmãos, impactado com essa cultura maravilhosa de São Paulo, porque em São Paulo não se pode perder tempo. Quando 2 presbíteros desta igreja, hoje eles são vice-presidentes e tesoureiros da nossa igreja, me foram visitar lá em Brasília para conversar comigo acerca de um possível convite para vir a São Paulo, eles me convidaram para jantar. E não foi para jogar conversa fora, como a gente fazia em Brasília muitas vezes. Era com um propósito. Lá em Brasília, meu pastoreio era mais do gabinete pastoral. Aqui em São Paulo eu sou conhecido em muitas padarias. Chegou, pastor? Porque muitas vezes o camarada tem que trabalhar cedo, não vai ter tempo de voltar, então durante o dia toma um café da manhã com o pastor. Pastor, posso almoçar com o senhor? Não, vamos almoçar. Posso tomar o lanche da tarde? E faz parte da nossa cultura. E eu acho maravilhoso isso na cultura de São Paulo. Você pode tomar um café, poucas vezes é para relaxar e jogar a conversa fora. A maioria das vezes é para resolver algumas coisas. Mas tem padaria aqui que 2 delas infelizmente fecharam, que eu já era, chegou o pastor. Quando eu chegava, todo mundo já atendia, já preparava, já sabia que era hora do aconselhamento. Era meu gabinete. Faz parte da vida da nossa cidade. Para ministrar nessa cidade, nós temos que trabalhar da maneira como ela funciona. Se você quer alcançar alguém, você tem que se relacionar com esse alguém
conforme a perspectiva dessa cidade. Então aqui em São Paulo, você pode sair à noite para se divertir, mas fazer um contrato de um grande negócio no almoço. Na minha região lá em Minas, quando a turma saía, quem não era crente, saía para farriar. Não era para resolver problema nenhum, nem projeto nenhum, nem contrato nenhum. Aqui alguns empresários têm me dito: pastor, eu fecho alguns dos meus maiores contratos em um jantar ou em um almoço. É a cultura. Nós temos que saber ministrar dentro da nossa cultura. Paulo se tornou como um deles. Mas agora então que Paulo mostra que é um deles, ele diz para eles o seguinte: sejam como eu. É isso que ele diz aqui no versículo 12. Sede qual eu sou. O que Paulo está dizendo? Irmãos, vocês não precisam se escravizar de novo debaixo da lei. Eu fui criado no princípio da lei para ser um fariseu de fariseus, era membro do Sinédrio, era uma grande autoridade de Israel, e fui liberto dessas coisas. Eu fui liberto pelo Evangelho. Olhem para mim, quem vive na minha vida é Cristo. Eu fui liberto pelo Evangelho de Cristo. Vivam como eu, vivam como pessoas que foram libertas pelo Evangelho de Cristo. E ele fala com um coração pastoral tão poderoso que ele diz: irmãos, eu vos suplico. Ele diz: quando eu te veio, vocês não me ofenderam em nada. Nós tivemos um relacionamento maravilhoso. Eu me identifiquei com vocês. Agora se identifiquem comigo. O que Paulo está dizendo é que as ovelhas têm que imitar seus líderes espirituais. Quando esses vivem na liberdade do Evangelho de Cristo Jesus e dedicam a sua vida para pregar o Evangelho de Cristo Jesus e abençoar a vida de outras pessoas. Você está disposto a separar parte do seu dia, todos os dias, para conversar com alguém, para abençoar aquela vida? Você está disposto a separar um horário da sua semana para tomar um café na padaria com um amigo, para ouvir as lutas dele e depois falar de Jesus para ele? Você tem visto os seus pastores fazendo isso? Você separa algum horário da sua semana, talvez para sair para jantar com amigos não cristãos, para rir com eles, para ouvi-los e depois para dar testemunho da sua fé e abençoá-los e dizer a eles: vocês podem viver em Cristo Jesus como eu vivo. O ministério fiel se identifica com um lugar, não para moldar seu lugar, mas para transformar aquele lugar, para que aquelas pessoas sejam mais parecidas com Cristo Jesus. Segunda característica de um ministério fiel: identificação. Pastor, qual é a próxima característica de um ministério fiel? Um ministério fiel é um ministério de dependência. Um ministério fiel é um ministério de dependência. Além de ser um ministério de alerta e um ministério de identificação, é um ministério de dependência. Vamos para a Bíblia, irmãos. Versículos 13 a 15. Eu leio 13, a igreja o 14 e nós todos o 15. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Vocês o 14. Todos o 15. Que efeito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. O ministério fiel é um ministério de dependência. Paulo é muito sincero com eles. O projeto de Paulo não era ficar naquela região da Galácia para pregar o Evangelho. Se você dá uma olhada no livro de Atos e vê a maneira como Paulo trabalha, ele chega nos grandes centros, prega o Evangelho ali, para dali irradiar o Evangelho para as regiões menores que estão ao redor. E ali na Galácia, você não sabe que essas cidades nas quais ele passou eram grandes cidades do mundo na época.
Listra, Derbe, Icônio, Antioquia da Pisídia não eram das maiores cidades do mundo naqueles dias. Paulo pretendia passar por ali. Só que o Senhor colocou uma doença nele, para que ele ficasse ali. Ele diz aqui para nós: vocês sabem que eu preguei o Evangelho a primeira vez para vocês por causa de uma enfermidade física. Só ficou ali porque estava doente e não conseguia avançar. Pastor, qual era a doença de Paulo, pastor? Há distintas possibilidades, nós não podemos precisar qual é, ainda que eu tenha preferência por uma delas, né? Uma grande possibilidade, irmãos, é que Paulo tinha contraído malária, porque ele passou por uma região pantanosa, a região da Panfilha, e foi picado por um mosquito, e com malária, então ele tinha muita febre e se fazia muito fraco. Então a possibilidade era que Paulo tivesse malária, e fraco, cansado. A palavra que ele usa aqui para enfermo é a palavra na nossa língua que é traduzida como extenuar, a palavra grega que origina o verbo extenuar no português. Ou então a outra possibilidade é que Paulo tivesse convulsões. Essa eu acho pouco real, mas alguns acreditam que Paulo tinha algumas convulsões. E aí os Gálatas nem deveriam ouvir, porque que vergonha alguém chegar para você e está com convulsão. Alguém que ora para curar os outros, mas Deus não cura ele, que coisa impressionante. E a outra possibilidade é que Paulo tivesse um sério problema de vista. O Senhor brilhou a glória dele diante de Paulo, você lembra? Depois ele recuperou a visão. Mas no final dessa carta, ele escreve para eles dizendo o seguinte: vede com que grandes letras vos escrevo. Ou seja, ele estava com problema de vista e a letra dele estava um letrão, porque não conseguia mais escrever uma letrinha pequenininha. E são 3 possibilidades, prefiro essa porque ele diz aqui no final do texto que a gente leu, que os Gálatas, se pudessem, teriam arrancado seus próprios olhos e dado para ele. Então ele foi muito bem tratado com carinho ali. Mas são 3 possibilidades. A bem da verdade é que Paulo estava enfermo e ele não queria ficar ali. Mas Deus, da sua providência, determinou que ele ficasse doente para ele pregar o Evangelho ali. Paulo dependia do Senhor. E aquela igreja da Galácia, ele dá testemunho: e posto que a minha enfermidade na carne foi uma tentação para vocês, contudo, vocês não me revelaram desprezo nem desgosto. Ainda que eu estivesse doente, vocês também revelaram dependência de Deus. E aí ele fala para eles: vocês me receberam como um anjo de Deus. Um pastor, amado irmão, na Bíblia também é chamado de ângelo, angelos, que significa mensageiro de Deus. Quando Paulo diz que eles o receberam como anjo de Deus, eles o receberam literalmente como um enviado, um mensageiro de Deus. Mas para usar uma hipérbole, ele diz o seguinte: vocês me receberam como se estivessem recebendo o próprio Senhor Jesus. Ele diz aqui. E aí ele fala: o que aconteceu com aquela alegria de vocês? Estou dando testemunho para vocês que se vocês pudessem, vocês teriam arrancado os olhos e dado para mim naquela ocasião. Vocês cuidaram bem de mim. Eu dependi de Deus e vocês dependeram de Deus enquanto eu estive aí. Irmãos, que bênção maravilhosa. A providência nos conduz de maneira inusitada e usa até os momentos ruins que nós vivemos para cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Eu ouvi de vários amigos pastores que ficaram doentes, quase à morte na época da pandemia, e aproveitaram para falar de Jesus para todas as pessoas que estavam no hospital. A doença não foi boa, o Covid quase matou esses irmãos, mas eles entenderam que o Senhor os colocou ali para falar de Cristo Jesus. Uma das nossas grandes alegrias, irmãos, na Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, que nós preparamos os materiais de evangelização para toda a igreja presbiteriana do Brasil. E eu fiquei muito feliz quando fui a Goiânia, há 3 semanas atrás, e o pastor Jean me mostrou um kit que eles fizeram, com a Bíblia que a PECOM manda, com os folhetos evangelísticos, com a Biblinha, e eles, na época da pandemia, distribuíram em todos os hospitais e clínicas de Goiânia, reconhecendo e homenageando aqueles que estavam sacrificando a sua vida para cuidar dos enfermos.
Eu falei, louvado seja Deus, é para isso que a gente prepara esse material. Aproveitando um tempo de doença e de enfermidade para falar de Jesus para as pessoas. Você tem que aproveitar os momentos de dificuldade na sua vida. Talvez você tinha um projeto, você tinha um sonho, e Deus fechou a porta para você, mas Deus não perdeu o controle da situação. Ele pode usar aquele momento para você dizer àquela pessoa que está do seu lado, que ainda que as coisas não tenham dado certo para você, você é protegido por um Deus que te ama e deu o Filho dele para morrer numa cruz e pagar os teus pecados, e tudo que acontece na tua vida é para o teu bem, e não poderia acontecer com você nada melhor do que está acontecendo neste momento. Então pare de murmurar, pare de espernear, pare de reclamar. Deus te colocou nessa situação, dependa dele, e aproveite a oportunidade para pregar o Evangelho e abençoar pessoas. Você tem dependido de Deus em todos os momentos da tua vida? Pastor, que outra característica tem um ministério fiel? Quarto lugar, o ministério fiel é um ministério de sinceridade. O ministério fiel é um ministério de sinceridade. Vamos ler versículos 16 e 17. Eu leio 16, a igreja 17. Tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Irmãos, aqui o que Paulo está dizendo é muito forte. Ele está confrontando os Gálatas porque eles estão abandonando o Evangelho. E se você acompanhou comigo a pregação aqui, alguns momentos a pregação dele foi extremamente firme e dura. E ele diz para eles o seguinte: tornei-me vosso inimigo por vos dizer a verdade. Tem gente que odeia pastor que prega a verdade para ele. Tem gente que só quer ser massageado no seu ego. Quer que o pastor diga: oh, coisinha linda de Jesus, tchutchuquinho celestial, coisa maravilhosa, você é uma raridade. Massageie o seu ego e você vai para o inferno, porque não se arrependeu e não mudou de vida. Eu já vi gente falar: nossa, pastor, prega umas mensagens duras. É para você não ir para o inferno, criatura. É porque a gente ama você. É para você tomar vergonha na cara e se arrepender, pedir perdão a Deus pelos seus pecados, mudar de vida, crer em Cristo Jesus e viver pela fé todos os dias da sua existência. Paulo diz a eles: olha, eu estou pregando mensagens duras para vocês porque eu amo vocês. Não sou inimigo de vocês por falar a verdade. Ele fala inimigo de vocês, ele fala assim: olha, são aqueles aí que estão obsequiando vocês, paparicando vocês, massageando. Vocês são fenomenais, vocês são as pessoas mais especiais do mundo, vocês são brilhantes, um aplauso para vocês, vocês são gloriosos, vocês são exponenciais. É isso que Paulo está dizendo aqui. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente. E Paulo diz qual é o objetivo daqueles falsos mestres. Eles querem afastar vocês de mim, porque eu estou pregando a verdade para vocês e a verdade dói, mas ela é expressão de amor. E eles estão dizendo: não, pare com isso, esse Paulo é um bobo, você só tem que seguir a lei, você tem que se sentir bem com você mesmo, seja você mesmo. Seven-Up, essa é uma propaganda antiga, hein? Fora de contexto total. Então é o seguinte: seja você mesmo, você é nota 1000, nota 10, siga adiante, vamos lá, você vai vencer. Você não precisa de autoajuda, irmão, você precisa de ajuda do alto. É disso que você precisa. Paulo está dizendo que aqueles mestres fazem aquilo não porque eles querem levar aquelas ovelhas para Cristo, mas que eles querem que as ovelhas os sigam e não sigam a Cristo. E o objetivo de Paulo como pastor não é que as ovelhas o papariquem, é que as ovelhas sejam fiéis ovelhas de Jesus.
E todo ministério que é fiel ao Senhor vai ser sincero, irmãos. É por isso que o apóstolo disse lá em Gálatas 1:10: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Qual a aplicação desse ponto para mim e para você? Quando temos um pastor ou pastores que nos falam a verdade, devemos ser gratos a Deus, porque isso é uma prova de que Deus nos ama e não quer nos deixar como estamos. Ele quer nos levar ao arrependimento. Você reclamou de algum sermão duro que ouviu? Você precisa se arrepender e agradecer a Deus se o Senhor te deu pastores que tratam você com sinceridade, que não ficam bajulando você. Você não precisa ser bajulado. Você precisa ser amado e pastoreado em nome de Cristo Jesus. Pastor, qual é então a última característica de um ministério fiel? Em último lugar, Paulo vai nos dizer que o ministério fiel é um ministério de sofrimento. E talvez você fale: como é que o reverendo tem coragem de pregar um sermão desse? Está querendo colocar carapuça em todo mundo. Não é mim, não. Se você sentiu a carapuça, foi Deus que colocou. Eu estou pregando expositivamente. E quando eu prego expositivamente, eu escolho a carta, Deus escolhe os temas. Então, se você está tentado a apontar o dedo para o pastor, se converta. É o Espírito Santo que está falando com você nas Escrituras. Se submeta. Não é a palavra do pastor Roster, é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ministério fiel é um ministério de sofrimento. Vamos ler versículos 18 a 20. Eu 18, a igreja 19, nós todos o 20. É bom sempre ser zeloso pelo bem, não apenas quando eu estou presente convosco. Vocês. Todos juntos. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo. Irmão, eu só de ler o texto de Paulo eu tenho que me segurar para não chorar. E os pastores que estão aqui comigo sabem o que eu estou falando. Porque tem dia que nós ficamos perplexos com as atitudes de alguns irmãos da igreja. É impressionante. Como é que pode fazer um negócio desse? Como é que pode agir dessa maneira? Como é que pode responder desse jeito? É assim que Paulo se sente. Aqui é uma radiografia de um coração de pastor. Ele diz para eles o seguinte: vocês não têm que ser zelosos do evangelho que eu ensinei para vocês só quando eu estou presente. Ele diz: olha, quando eu te vi, vocês me abraçaram, vocês me amaram, me trataram como pastor, ouviram minha pregação. Depois que eu fui embora, chegaram falsos mestres e vocês estão seguindo a doutrina deles só porque eles ficam bajulando vocês. Parem com isso. Vocês não têm que ser zelosos do bem só quando eu estou aí. Se vocês são discípulos de Cristo, vocês vão ser fiéis com presença de pastor e sem presença de pastor. É isso que Paulo está dizendo. E aí ele diz para eles, olha como é que ele chama eles: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Quem é homem aqui já viu o parto de uma mulher? Levante a mão. Dramático, né, prefeito Eduardo? Lá em casa o último foi sem anestesia, né, meu bem? Ela gritava e eu parecia que ia desmaiar. Segura, segura. Ela gritando, gemendo, sem anestesia. Eu falei, Deus amado, o Senhor fez as mulheres fortes demais. Eu não aguentaria nada. E a mulher gritando, sem anestesia, o menino passa rasgando. Você fala, meu Deus do céu, misericórdia, dores de parto. As irmãs sabem o que é isso. Paulo está dizendo que nós, pastores no coração, às vezes sentimos a mesma coisa.
Você prega para uma pessoa, você ora para aquela pessoa, você visita aquela pessoa, você aconselha aquela pessoa, você investe naquela pessoa. Quando você tem possibilidade, você abençoa e abre portas para aquela pessoa, só para depois ela, na primeira oportunidade, dar um coice, fechar a cara e se revoltar contra você. E se revoltar contra o Evangelho. Pior ainda, dores de parto. Quantos a gente não ensina? E de repente você ensina e vê a pessoa indo pelo caminho do diabo, se iludindo por Satanás, traindo a esposa, traindo o esposo, se revoltando contra o Evangelho, se afastando de Cristo. Terrível, irmãos, terrível. É por isso que muitos pastores têm várias enfermidades. Tem um pastor de ovelhas aqui, meu amigo. Posso fazer alusão ao senhor, meu pastor querido? Já teve 2 infartos. Pastor passa por isso. Outro pastor muito conhecido do Brasil, na pandemia teve um câncer de próstata. Mandaram um médico lá em Goiânia analisar sem conhecer quem era. Quando o médico bateu o olho no exame dele, falou assim: rapaz, esse homem trabalha com gente. Não conhecia. E deve ser gente difícil, porque o exame dele aqui está detonado. Ele falava para ele: não, ele é pastor de uma igreja de 3.000 pessoas. Está explicado. Paulo levava açoites. Alguns de nós, dentes quebrados. 1, 2, 3, 4. Vida de pastor. Ministério é sofrimento. É assim que funciona. E aí Paulo diz: eu estou perplexo. Ele fala assim: ó, queria estar aí com vocês, falar em outro tom de voz, mas não tem jeito, estou perplexo com a dureza do coração de vocês. Quando pessoas fazem grupinhos na igreja, irmãos, isso destrói. Quando chegam pessoas novas e não incluem as pessoas novas no grupinho que tinha antes, isso não é atitude de crente, isso é atitude de ímpio. Quem tem Jesus no coração não faz essas coisas. Nós precisamos avaliar a nossa vida, irmãos. Avaliar o nosso coração. Que Deus nos dê a bênção de sermos verdadeiramente cristãos. Preste atenção, você não faz o que faz por sua causa. Você não trabalha no ministério, na igreja, para se manter ali eternamente. Você faz para a honra e para a glória do nome do Senhor. Eu falei isso com os novos membros ontem. Falei: vocês vão ocupar cargos, e no dia em que Deus disser que passou o cargo, vocês não vão perder a razão de viver, nem vão se deprimir, porque o cargo não é o ídolo de vocês. Vocês servem a Cristo Jesus. Ainda diz: pastor, não pode idolatrar a igreja. Sabe por quê? Porque a unida não é minha, a unida é de Jesus. Nós temos que amar o Senhor e viver para o Senhor e não para nós, irmãos. Entenda que ministério pastoral é um ministério de sofrimento. Reverendo John Newton, que compôs aquele hino: sublime graça do Senhor. Esse homem diz assim, que ministério é tristeza cheia de alegria. Ministério pastoral, irmão, é muito sofrido. Você lida com o pecado, com a soberba, com as quedas, com as perdas, com as doenças, com a morte, com os seus próprios pecados, e um bom pastor vai dar a vida pelas ovelhas. Pastor, então como é que eu posso cooperar para o ministério do Senhor, do pastor Camargo, pastor Silas, pastor Alexandre, pastor Cláudio também está nos apoiando aqui, e da liderança da igreja, como é que nós podemos cooperar para que esse ministério seja menos sofrido? Porque é uma característica do ministério do sofrimento. O autor de Hebreus diz assim, em Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos guias, aqui vossos pastores, pode ser traduzido assim, que vos pregaram a palavra de Deus. Lembre das nossas pregações para você. Considerando atentamente o fim da sua vida, apesar de sermos falhos, olhem para aquilo na nossa vida que é bom testemunho. Imitai a fé que tiveram, imitem a fé dos pastores de vocês. Quando impossível estava pela frente, os pastores de vocês creram e Deus realizou coisas impossíveis, creiam como eles. Mas Hebreus 13, 17 é mais forte ainda.
Por isso que eu perguntei para esses irmãos aqui se eles vão obedecer às autoridades da igreja enquanto elas permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras. Todo mundo que está aqui fez a promessa, inclusive eu quando era membro de igreja. Se a nossa liderança é fiel às Escrituras, nós temos biblicamente que obedecê-la. Olha o que diz Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos guias, pastores, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Presbíteros também são pastores, viu, irmãos? Para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Tem gente que gosta de fazer os pastores pastorearem gemendo. Gosta de fazer os pastores gemerem, pastores e presbíteros. E o texto diz assim, ó: não abençoa você fazer isso. Você não vai ser abençoado. E a obra de Deus não vai avançar. Nossa, pastor, com que intrepidez o senhor está pregando tudo isso? Não fui eu que escolhi o texto. Pregação expositiva é bom demais para Vitor Eduardo, né? Porque o texto aparece. Então, não seja um estorvo na obra de Deus. Não queira deixar seus pastores tristes simplesmente para dizer: eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, é assim que eu faço. Se converta. Você fazer as pessoas fazerem a obra de Deus gemendo é sofrimento para você. Você não vai ser abençoado. É isso que o texto está dizendo. Se você fazer desse jeito. Que Deus tenha misericórdia de nós. Uau, pastor! Que sermão é, Alexandre? Duro! Quais são as características de um ministério fiel? É um ministério de alerta, é um ministério de identificação, é um ministério de dependência, é um ministério de sofrimento e é um ministério de sinceridade. Pastor, quais são as implicações práticas dessa mensagem para nós nessa manhã? Primeiro, se você tem pastores que pregam com sinceridade e alertam você dos seus pecados, no lugar de resistir, estou falando com amor, irmão, arrependa-se, converta-se, volte para o Senhor, creia em Jesus e agradeça a Deus. Primeira implicação prática para nós nessa manhã. Segunda, entenda que quem dá o desígnio para os pastores da igreja é o Senhor. Pastores nem sempre vão para onde planejavam, ou esperavam ou queriam. Igrejas precisam reconhecer que quando Deus lhes envia pastores fiéis, eles devem ser tratados com ânimo, respeito e amor. Terceiro lugar, o ministério pastoral é sofrido. Terceira implicação: não seja instrumento de sofrimento na vida dos teus pastores, pois você também vai prestar contas acerca da maneira que você tratou aqueles que o Senhor enviou para te pastorear. Quarto e último lugar, nunca coloque a sua fé em pastores humanos. Nenhum pastor morreu na cruz para te salvar. Coloque sua fé em Jesus, porque Ele foi quem deu a vida na cruz para pagar os seus pecados. Creia no Senhor Jesus. Pastores são homens, eles podem falhar, eles não são perfeitos. Jesus é perfeito. Ele nos amou e deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados. Não coloquem seus pastores no lugar de Cristo. Amem a Jesus sobre todas as coisas. Creiam nele e, por causa do amor que tem a Ele, apoiem os pastores e presbíteros no trabalho, para que a igreja avance e o nome de Cristo seja exaltado sobre todas as coisas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.